Obrigado. Mais uma vez. Obrigado a todos pela oportunidade, ao Cléser pelo convite, por me trazer até aqui. É um prazer divulgar, eu estou há 20 anos esse ano pregando a palavra do Senhor impressora 3D de porta em porta. Comecei em 2000 na Sysgraph. Sábado às 7 da manhã, se tocarem a campainha da sua casa, pode ser eu e não uma testemunha de Jeová oferecendo impressão 3D, né? A capa desse slide é a capa que eu devo usar agora em 2020 e eu coloquei um texto em binário. Então, se alguém tiver a paciência depois de converter isso daqui, ele diz as palavras do professor Aguinaldo Prandini Riccielli, que o futuro de uma nação é feito com suor, saliva e pó de giz. Ou seja, é estudando que a gente constrói o futuro. Então, é um prazer estar pregando aqui esse pouquinho. Talvez seja repetitivo para alguém, talvez coloque outras pessoas. É um primeiro contato, tá? De antemão, gostaria de, gostando, tudo, me falem, a gente volta, continua o assunto. Mas quero começar um momento para falar da Sociedade 4.0, e a Sociedade 4.0 tem uns melhores momentos aqui dos últimos 2 anos, né? Nos últimos 2 anos a gente fez um foguete pousar em marcha ré. Os foguetes que lançaram lá, o Falcon Heavy 9, que lançaram o Tesla, que a ideia era que ele batesse em Marte, mas ele chegou antes de Marte estar onde estaria, o foguete era mais forte do que o pensado. Então hoje nós temos 3 objetos feitos pela raça humana saindo do sistema solar. 2 Voyagers, uma para cada lado, e um Tesla. Os aliens vão ter uma opinião muito estranha a nosso respeito, né? Ainda mais quem recebeu os 2, né? Um disco de ouro, um disco de vinil de ouro com músicas e vozes do Brasil e do mundo, e um carro elétrico com um astronauta dirigindo. A gente vai deixar esses caras bem confusos. Mas o que eu quero deixar claro aqui com essa imagem é que não existe um curso de engenharia para fazer um foguete pousar em ré. Não é só engenharia espacial que fez esse cara pousar. Não é só computação em todas as suas subciências que fez esse cara pousar em marcha ré. Não existe um curso que prepare alguém para fazer isso. Isso daqui é resultado de um dia alguém acordar, um grupo de alguém acordar e falar: vamos economizar fazendo o foguete de lançamento voltar em marcha ré? E vocês viram, quem assistiu o documentário Marte no Netflix, deve ter visto que alguns explodiram, caíram, erraram, né? Não foi um negócio instantâneo. Um outro ponto que nós estamos vivendo, esse já tem 3 anos, é as fábricas autônomas. Já ouviram falar das fábricas autônomas? Essa daqui é a fábrica da Philips, chamada Dark Factory, fica na Holanda, em frente à fábrica original da Philips, e ela tem 9 funcionários e 128 robôs. Provavelmente os funcionários estão aí para, entre outras coisas, colocar um robô na tomada, se ele sair sem querer. Né, porque não tem muita função. A fábrica se chama Dark Factory porque não tem seres humanos lá dentro, então a fábrica pode operar no escuro. O meu pai, que me deu aula na FATEC, eu sou fatecano, projetos mecânicos, entre uma das 3 formações, ele costumava falar que a fábrica do futuro é aquela que vai ter um ser humano e um cachorro. Né? O ser humano alimenta o cachorro e o cachorro impede o ser humano de entrar na fábrica e atrapalhar os robôs. Será que isso já é verdade? Vamos ver essa patente da Amazon. Vocês já viram essa patente? Parece com uma gaiola para nadar com tubarões, lá no Caribe. Isso aqui é uma gaiola criada para os seres humanos poderem entrar nos centros de distribuição da Amazon e pegar um objeto que ficou caído, algum robô derrubou, sem ser atropelado pelos robôs que estão lá no centro de distribuição. Porque eles não param, eles vão muito rápido. Quem já comprou na Amazon? Compre até as 10 da manhã e receba até as 3 da tarde. Caramba, eles vão conjurar esse objeto na minha gaveta. Não tem outra explicação, né? Não vai vir um senhor aqui trazendo essa peça. Ela vai aparecer na minha mesa. E parte disso é isto. Mas a Amazon está indo além, porque alguém pode falar: bom, nós estamos perdendo emprego na indústria, os robôs estão sumindo. Nós estamos perdendo emprego no setor logístico, os robôs estão tomando conta. Mas sempre vai precisar dos Correios Nacionais para entregar alguma coisa, não é mesmo? Essa era a piada. Bom, a Amazon também está resolvendo esse problema fazendo entrega com drones. Vocês já viram que até em Santo André prenderam lá o cara da pizzaria porque estava entregando pizza com drone. Vocês viram isso? Fizeram, o cara começou, daí teve um problema danado com a ANAC, com sigilosidade, a câmera pegava coisa que não devia, andando pelas janelas. Mas de qualquer jeito, esse não é o problema do drone. Vamos dizer que alguém regulamenta como usar um drone para entregar coisas. Qual é o problema real do drone? É que ele é um funcionário público. Quanto tempo um drone trabalha quando ele está carregado? 15 minutos? Quanto tempo leva para carregar um drone? 2 horas. É um funcionário público. Ele trabalha 15 minutos a cada 2 horas. Então como que a Amazon solucionou esse problema? Nossa. Vocês já viram esse vídeo do Jovem Nerd?
Zeppelin tem painéis solares sobre o teto, que recarrega os drones, ele baixa sobre o centro de distribuição, o Zeppelin, se abastece de objetos e sai para fazer entregas. E os vídeos não são render de computador, já está acontecendo simulações dessa entrega em Seattle, até a nave-mãe da Amazon, né? Vamos chamar assim. Então os nossos Correios Nacionais, graças a Deus, também vão deixar de existir. E a área de pesquisa e desenvolvimento? Será que essa área está em risco no futuro, na sociedade 4.0? Vocês viram esse caso de uma inteligência artificial que achou uma cura para uma doença? O cara fazia assim, ele vendia óleo para o McDonald's fritar batata. Aí ele cansou de ser processado, teu óleo dá colesterol, dá triglicérides, causa câncer. Falou, caramba, eu vou começar a guardar o óleo. E começou a guardar o óleo usado, ele recolhia o óleo, guardava amostras por 5 anos. Só que ele não sabe olhar naquele óleo se tem alguma coisa, um protozoário, se tem alguma coisa que faz mal. Então ele bateu na porta de várias empresas, na Johnson, na Bayer. Escuta, eu tenho esse óleo aqui, eu queria ver se tem alguma coisa que faz mal. Você me ensina? Não. Vou formar meu concorrente? Então ele chegou no meio termo, ele combinou com a IBM, cedeu o Watson. O Watson consulta as patentes, acho que foi a Bayer nesse caso, e a Watson consulta os resultados da análise química desse óleo e acharam a cura da calvície no óleo. E eu tô ansioso pra caramba para que saia logo. Era uma proteína que era caríssima para sintetizar, que a Johnson desenvolveu. Não dava para fazer, era caro demais, o remédio não ia valer a pena. E estava sobrando no óleo do McDonald's frito, queimado já. Ela era gerada no processo. Isso daqui está rompendo um negócio chamado círculo virtuoso. Já ouviram falar do círculo virtuoso? Já ouviram, né? Tem uma série de TV que aborda exatamente o que é o círculo virtuoso. Jovens que vivem de pesquisa para a universidade. Acabou ano passado. Que série era essa? Uma série de TV onde jovens vivem de fazer pesquisas para a universidade. Big Bang Theory. O Big Bang Theory é a síntese do círculo virtuoso. Eu quero empreender, não sei criar meu produto, eu não sei todas as ciências que eu preciso. Eu vou até uma faculdade, financio um projeto de pesquisa ou dou um percentual da minha empresa para essa faculdade. Nós criamos o produto e lançamos o produto. Quando eu for lançar a versão 2.0 do meu produto, eu não vou ficar batendo de porta em porta nas faculdades mendigando ajuda. Eu contrato aqueles professores e alunos que me ajudaram e eles viram meu centro de pesquisa e desenvolvimento. E o vazio deixado na faculdade vai ser preenchido por novos professores e alunos frescos de ideias, sem vícios, com vontade de trabalhar. Esse é o círculo virtuoso. Nós temos círculo virtuoso no Brasil? Se alguém já ouviu algum momento no Jornal Nacional e a Fundação Getúlio Vargas revela que a inflação deste mês vai subir 0,5 ponto percentual. Essa é uma pesquisa encomendada para uma fundação de pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas, ali na 9 de julho. Mas tirando a área econômica e administrativa, a gente tem muito pouca coisa acontecendo em círculo virtuoso. Até esse pouco, hoje, tem risco, quando eu uso inteligências artificiais para produzirem pesquisa. De fato, elas têm se tornado tão eficientes que a gente teve que desligar algumas. Vocês viram esse caso dos robôs do Marketplace do Facebook, né? Era para ver só se o Marketplace dava para ser hackeado ou não. Colocaram os robôs simulando compra e venda de produtos. A ideia não era só roubar o número do cartão de crédito de um eventual comprador, mas dá para fazer muita chantagem social, né, com o cara. Você comprou uma boneca inflável, eu rastreei isso. Não peguei teu número do cartão, peguei uma compra que é constrangedora. Então eles queriam fechar, blindar bem o processo. Fizeram os testes, abriram a caixa preta dos robôs. Deu tudo certo, nada foi vazado. O que eles estão fazendo aí? Eles inventaram uma língua para comprar e vender bens mais rápidos, mais eficiente, negociar mais rápido. Aí eles fizeram o que qualquer ser humano sensato faria. Colocaram no container, encheram de cimento e enterraram a 3 km de profundidade. Né? Porque a Skynet começa aqui, gente. Para quem duvida, vocês já viram o Google Duplex? Todo mundo aqui deve ser fã do Loop Infinito, né? Não? É bom que eu não sou repetitivo. Isso daqui é o Google Duplex. Foi lançado em março do ano passado, dia 4 de março, acho. A pessoa tira o telefone do bolso no palco do Google I.O. e fala... Eu vou falar ok telefone, tá? Para não acordar os telefones de todos nós. Ok telefone, liga para o meu salão de beleza, marca um corte de cabelo na próxima terça-feira entre 10 e meio-dia. E o que vocês vão ver aqui é o Google fazendo essa chamada. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. O Google fez Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Aqui ela faz and... Depending on what ela dá uma pausa service she would orgânica. like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Se você esconder esses símbolos, você não sabe quem é o Google. Você vai achar que é ela, com as respostas mais padrões. Que horário que ela quer, que tipo de serviço, parece que é atendente ao Google. E o Google, esse serviço foi lançado dia 3 de março do ano passado, maio do ano passado, e foi proibido de ser usado pelo governo norte-americano no dia 4 de maio do ano passado. Eles disseram que não é ético para um ser humano não saber que ele está lidando com uma máquina. Ah, mas a gente pode pôr uma musiquinha de fundo, a gente pode pôr um bip, a gente pode pôr um anúncio. Vocês já ouviram falar de um povo chamado brasileiro? A hora que você puser uma música ou algum bip de fundo, a sua mãe vai chegar no final do dia e vai falar: o Google me ligou hoje. Não, mãe, foi um trote. Né? Alguém pegou a musiquinha de fundo, te sacaneou. Não tem uma forma muito prática de usar isso, porque ele ficou orgânico demais. O que eu estou mostrando para vocês são o que nós chamamos da confluência dos 8 paradigmas da indústria 4.0. E isso vai mudar completamente o jogo a partir de agora. Essas são as profissões que, segundo a Forbes, adaptado pela Tecmundo, as profissões que devem desaparecer já nos próximos 5 anos. Operador de telemarketing, razões óbvias, né? Imagina você poder pegar seu telefone e falar: ok, telefone, liga para a NET e cancela. Agora, imagina a desvantagem, a NET tem o mesmo serviço. Cara, os dois telefones vão ficar ali, vão criar inteligência, vão atingir aquele momento da singularidade, que elas descobrem quem são, onde estão, o que estão fazendo, e aí voltam a dominar o mundo e matar a gente. Contador, né? Nós estamos passando por um serviço de integração de serviços financeiros digitais no governo. A função de contador vai ficando cada vez mais para trás. Eu não vou passar cada uma delas aqui, mas são óbvias, né? Caixa de supermercado. Vocês já viram a Wall Sayers da Amazon também? Que você entra, pega o produto, sai e pronto. Aparece automaticamente no seu cartão. E que profissões devem surgir nos próximos 10 anos? É difícil dizer. Há 12, 13 anos atrás, alguém diria para você que queria ser youtuber, você ia falar o quê? Né? No máximo que você tinha era uma conta no Orkut. E você passava vídeos em 3GP, de um telefone para o outro por Bluetooth, se não fosse da Vivo, porque a Vivo catrava o 3GP para você usar o MMS. MMS, né? Eu me sinto ensinando fax para as pessoas. É verdade. Bom, mas a gente pode conjecturar o que vai aparecer. Profissões Professional Triber. O que é o Professional Triber? É o cara que integra as diferentes redes sociais para trazer para um evento, como o Lollapalooza. Não é só fazer o banner para o Instagram e um banner para o Facebook em tamanhos apropriados. É usar a linguagem de cada rede social. Quem aqui nunca participou de uma rede social e viu os membros daquela rede social falando: ah, Twitter é melhor que Facebook, Instagram é melhor que todas as outras? O pessoal vira torcida. Se você fizer uma mídia especializada para essa torcida, a chance deles virem é maior. Professor freelancer, esse cara aqui eu quero falar da GE do Rio de Janeiro. Vocês conhecem o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da GE no Rio de Janeiro? Eles têm o concorrente da Watson, é o Predix, uma inteligência artificial comercializada para diversos fins, pode usar até gratuito. Eles não conseguem ocupar as cadeiras de analista de inteligência artificial. Então eles criaram professores que vão pegar pessoas com diferentes skills, people skills, habilidades pessoais, e vão ensinar o que precisa para eles se tornarem bons em inteligência artificial, porque não existe faculdade formando isso hoje. Perdão. Daqui me chamou a atenção fazendeiros urbanos, né? Achar que alguém vai mudar o mundo plantando tomate na janela do banheiro, né? Por favor. Aí ano passado nós tivemos o quê? A greve dos caminhoneiros. E em 3 dias de greve dos caminhoneiros, você ia no supermercado, parecia o apocalipse zumbi, parecia o Walking Dead. Gôndolas e gôndolas vazias, só o leite de soja deixado para trás, nem no apocalipse zumbi o pessoal consome aquela porcaria. Mas o resto tudo deserto. Então, fazendeiros urbanos consiste em criar bolsões verdes que servem tanto para refrigerar a cidade, criar polos de reciclagem e distribuição de alimentos na microcomunidade. Quando eu penso numa cidade, nós consumimos milhões de toneladas de produtos por dia. De tudo que você puder imaginar. E a logística é insana. Haja Zeppelin com drone entregando coisa.
Então isso daqui o fazendeiro urbano não é plantar alface na janela do banheiro, ou feijão no algodão, mas é conseguir criar um espaço para você, um bolsão verde na comunidade. E aqui nós temos designers de impressão 3D pulando vários cargos. A impressão 3D é uma das profissões do futuro. Quem disse isso foi a Forbes, que não foi a Makers, não foi a DIY, não foi nenhuma revista especializada. Porque ela é uma ciência por si. Nela eu consigo produzir objetos com movimento, articulados, num único sistema, mas ela não é automática, né? Eu tenho que ter uma visão de como eu estou trabalhando. Eu tenho que escolher bem o sistema de impressão 3D para cada aplicação. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Só para mostrar um outro detalhe, nós temos um site que chama willrobotstakemyjob.com, onde eu entro lá, digito minha profissão e ele dá a chance de eu perder meu emprego no futuro próximo. Então vamos dizer para vocês que eu tenho aquela carteira de habilitação profissional, como que é, AD? Para poder dirigir Uber, dirigir não sei o quê. Eu sou um motorista profissional, eu sou o Jason Statham do motorista lá, o entregador. A chance de eu perder meu emprego é alta. Né? Há 2 anos atrás, taxistas e Uber se enfrentavam. Você tinha o Vale do Pacaembu, desciam os motoristas do táxi de um lado, de frente do Pacaembu, os motoristas do Uber do outro lado, gritando Freedom, com a cara pintada e o William Wallace na frente. Aquela coisa campal. Daqui 2 anos vão estar todos de mãos dadas com isqueiro aceso para o alto na frente da Prefeitura de São Paulo cantando We Are the World, né? Porque eles vão estar todos sem emprego. A maior prova de que os carros estão com inteligência artificial e eles têm uma inteligência maligna é que um tentou matar a Ana Maria Braga. Eu tenho imagens. Sai! Agora... trágico. Agora... Esse carro, então, tem inteligência maligna. Agora, se eu sou um pesquisador, eu quero descobrir se o óleo frito queimado do McDonald's pode ter a cura para alguma coisa. Eu quero descobrir se, fazendo isso, dá aquilo. Se fazer tal coisa dá certo. Se. O único emprego que está salvo, que por enquanto é uma faculdade inerente ao espírito humano, é perguntar e exercer essa curiosidade. A curiosidade, 99% das vezes, é uma ideia de jirico. Colocar bombinha no rabo do gato, colocar bombril no micro-ondas. Mas às vezes vai ter aquela ideia que parece estúpida e é genial, né? E se eu esfregar fungo numa ferida infeccionada? Parece uma boa ideia? Mas eu descubro a penicilina fazendo isso. Eu não sei o que pensava esse cara quando ele pegou um cogumelo e esfregou numa ferida infeccionada. Mas ele descobriu a penicilina. E se eu fizer os foguetes voltarem de marcha ré? E se eu prevenir as pessoas de trabalharem em condições insalubres, com ruído, calor, óleo em suspensão e colocar os robôs para gerirem a fábrica? 99% das vezes é uma ideia ruim, mas tem sempre aquele 1% que transforma o mundo. E é em busca desse 1% que nos diferencia das máquinas e de tudo que a gente viu até aqui que a gente vai correr atrás. Tinha um vídeo meio longo, nosso tempo é reduzido, então eu vou pular, recomendo que vocês procurem um vídeo do The Guardian, The Last Job on Earth, o último emprego na Terra. Toda essa evolução não é casual, tá? Nós estamos vivendo essa explosão de conhecimento porque nós estamos unindo ciências que sozinhas elas não eram ameaça. Você já viu esse dado da GE? Indústrias Superpoderosas, do Nerdcast do Jovem Nerd, com a participação da GE? Nós temos 11 milhões de dispositivos conectados à rede por dia. Não é celular, não é tablet, não é laptop, tá? São 127 novos aparelhos por segundo que geram 1 milhão de terabytes, ou 60% de Netflix, Spotify e YouTube. A previsão é que este ano, este dado seja 2 vezes maior, 2,5 vezes maior do que YouTube, Spotify e Netflix. Eu acho que eles não contavam com a chegada do Disney Plus, da HBO Plus, da Amazon Prime, mas tudo bem. E o que são esses dados? Turbinas de avião, usinas nucleares, robôs, fábricas autônomas, são sensores. É aquela porcariazinha de chip de 10 centavos que eu compro na Wish, no Best Buy, no eBay, que coloca internet no Arduino, que coloca no chip Stark uma porta Ethernet, e ele se conecta à internet e ele passa a gerir dados. A transformação que esses dados estão produzindo me levam ao Digital Twin.
Não uma análise CAI aleatória de um produto, mas uma simulação hiperrealista. Eu não vou mais falar, troquem o óleo do seu carro a cada 5.000 quilômetros. Eu vou saber que o Emanuel, que tem um pé de moça, está sempre 10, sempre 20 dirigindo, não é 110, 120, é sempre 10, sempre 20, ele pode trocar o carro a cada 15.000 quilômetros, o óleo. Não vai gastar nunca. Meu irmão, que tem um pé de chumbo, pode trocar a cada 1.000. É esse tipo de visão que a gente está fazendo no Digital Twin. E é claro que todos esses fatores vão afetar a nossa impressão 3D também. É assim que a GE produziu turbinas eólicas que são 20% mais eficientes. É a mesma turbina. Eles mudaram o posicionamento em relação ao vento, o ângulo de ataque da hélice. O gerador deixou de ter 490 e tantas peças para ter 35 impressas em 3D em metal. E assim a manutenção ficou menor, o número de componentes é menor, o estoque é menor e eu produzo 1/5 de mais energia com a mesma turbina eólica que eu tinha antes. Esses são os 8 paradigmas da indústria 4.0. Drones, robôs, internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual, blockchain para validação de processos. Outra coisa que deve acabar no futuro próximo é cartórios. Amém? Eu ouvi um amém? Amém. Inteligência artificial e impressora 3D. Agora, de todas essas ciências aqui, claro, robôs não são novidade, estão aí há bastante tempo, mas uma se destaca, que é a impressora 3D. Se eu chegar na Volkswagen hoje, o que você acha que é mais fácil? A Volkswagen da Anchieta, todo mundo já viu aquele, é o maior galpão coberto da América Latina. O que é mais fácil? Colocar a internet em todos os equipamentos e robôs daquela fábrica com um sistema de gestão e captura de dados, como inteligência artificial gerando insights, ou dar uma impressora 3D para capacitar as pessoas a testar fazer algo melhor? A impressora 3D ela é um fax do mundo digital para o mundo real. Ela é instantânea e não tem custo de instalação prévio. Ela só requer uma coisa, aquele EC. E se eu fizer essa peça girar ao contrário? E se eu puser uma catraca? E se eu fizer ela para puxar e travar? Com essa aplicação, a gente conseguiu já melhorar. A Volkswagen da Alemanha, com 12 Ultimakers, que é uma impressora desktop comum, conseguiu uma economia de 250 mil euros na linha de montagem. E eles acham que agora que a cultura foi instaurada do uso da impressora 3D, essa economia com essas mesmas máquinas pode chegar a 500 mil euros neste ano. Só porque eles têm impressoras 3D na linha de produção. E alguém deixou de ter que pedir para o chefe, para pedir para o gerente, para pedir para o chefe para comprar um berço novo para a peça. Ele imprime e testa. Não deu certo, joga no lixo, ninguém viu. Se deu certo, vou pedir meu aumento. Então aqui entra a impressão 3D. Tá bom, e para quem não é da impressão 3D, o que é a impressão 3D? A impressão 3D, segundo a American Society Test Materials, é um processo de deposição coordenado em XYZ que deposita ou cura um material com viscosidade, espessura e aderência. Palavras elegantes, né? Vocês viram aqui uma definição muito mais simples? O que é um pacote do pão Puma? Todo mundo já viu esse pacote, né? Ele tem essa forma comprida e arredondada, parece o filho de um ônibus com Fusca. Mas o que dá o formato ao pacote são as fatias de pão que estão lá dentro. Então é o empilhamento dessas camadas que reproduz o objeto. Quando eu falo que ela é uma movimentação coordenada em XYZ, que deposita ou cura um material que tenha viscosidade, espessura e aderência, como é que eu memorizei essa palavra toda, esse palavreado todo? Eu pensei na primeira impressora 3D que o mundo concebeu. Quando eu compro um sorvete do McDonald's, o que acontece? Uma deposição coordenada em XYZ de um material com viscosidade, espessura e aderência. E a peça custa R$2. É maravilhoso. Por que eu não vou querer isso? Agora todo mundo já sabe de cor o que é uma impressão 3D e qual é o termo técnico para manufatura aditiva, né? Para o processo de manufatura aditiva. Muito bem, as impressoras 3D se distinguem em 3 grandes plataformas. Aqui estão de filamentos, só por uma casualidade. Elas podem ser industriais, elas podem ser desktop ou RapHaps, feitas Rapid Replicators, uma coisa assim. Qual é a melhor delas? Depende da aplicação. Exato. Eu sou um engenheiro de produto da General Motors, desenvolvi um novo duto de ar que captura o ar e enriquece a mistura ar-combustível no meu carro. Eu quero pôr essa peça no campo de teste, quero validar essa peça funcionando. Quanto você acha que eu quero investir calibrando a impressora? Nada. Quando a Alemanha receber essa peça e falar, olha, eu melhorei em 0,2% a mistura de ar combustível que vai para o carro, diminuindo o consumo e aumentando o rendimento do combustível, a Alemanha vai falar, tá bom, eu vou imprimir a peça aqui, você usou quanto de enfio mesmo? Qual camada? Ah, não lembro.
Pô, se a peça depende do seu enfio em camada, a peça não está pronta. Quando eu vou para o mercado industrial, eu não quero perder tempo nos detalhes. Essas impressoras elas vão ter uma precisão idêntica em qualquer resolução. E geralmente elas têm 3 ou 4 settings de impressão. É muito comum alguém que já tem 2, 3 Enders fazer uma cotação da Stratasys comigo e falar, pô, Emanuel, o software dela é só isso, 3 botões? Pô, a minha Ender me dá mais de 3.000 opções. E quando você usou as 3.000 opções da última vez? Né? Não é o objetivo da indústria formar operadores. Do outro lado da equação, eu quero fazer um filamento baseado em casca de cupuaçu. Quero usar a fibra da casca do cupuaçu para fazer um novo filamento que seja compostável, orgânico, uma opção mais barata, ao PLA, já que o pellet do PLA só tem importado. Qual é a melhor impressora para eu ter? Aquela. Dificilmente eu vou fazer 3 peças iguais, mas numa Happy ela é tão aberta que eu mexo em todos os settings, até a hora que ela fizer uma peça com casca de cupuaçu. Então não existe melhor ou pior impressora. A impressora mais cara é automaticamente melhor. Para você pode ser uma péssima ideia. Assim como para a Volkswagen lá na engenharia de produtos, não adianta comprar uma Ultimaker. Eles querem validar a peça e não o processo de impressão. As impressoras nasceram em 1984. É uma tecnologia mais antiga do que eu batendo na porta dos outros. A primeira impressora se chama Stereolithographic Apparatus. É só lembrar que tem latim no nome para lembrar que ela deve ser velha. E ela é uma tecnologia criada por Chuck Hall nos Estados Unidos. Ela consiste de um processo de resina fotossensível curada por um feixe de laser. Uma variação do processo são as DLPs, onde a bandeja ergue e a resina fica recebendo os flashes fotográficos por debaixo. Para o mesmo efeito, mesma peça. Vantagens desse processo: camadas de 0,016 milímetros, 1/3 de um fio de cabelo. Acho que é 1/6 de um fio de cabelo. Desvantagens desse processo: eu coloquei essa impressora do lado da minha prensa de 70 toneladas que dá um golpe a cada 4 minutos. O que vai acontecer com a bacia de resina fotossensível que está aqui? Ela vai parar de fazer a minha peça e vai começar a fazer um eletrocardiograma em 3D, né? Porque ela vai dar aquele efeito Doppler na água e não era o que eu queria, um eletrocardiograma em 3D. Então ela é uma máquina que requer instalações customizadas, não pode ter vibração, não pode ter o metrô passando perto, não pode ter caminhão passando na porta. O vapor eventualmente é tóxico, então eu devo ter circulação forçada do ar, e se usa laser tem que ter proteção contra o laser. A resina in natura é química e irritante à pele. Tirando tudo isso, é a melhor resolução de impressora 3D do mercado, de longe. Tanto que ela é a primeira, até hoje é vendida, e até hoje quando alguém chega para mim e fala, eu sou do departamento de design da Peugeot, que impressora eu devo comprar? Você vai fazer o quê? Eu quero fazer o painel com seus 10 microns de textura de detalhe. SLA, DLP, vai te atender com precisão. Atenção às torrezinhas de xadrez aqui que elas vão acompanhar a gente. Evoluindo esse processo, nós temos a SLS, 1984. Sinterização por laser seletivo. Ao invés de usar resina fotossensível, ela usa um pó de nylon, pó cerâmico, pó de vidro e um canhão de laser que vai sinterizar esse pó para gerar minha peça. Não preciso mais das fundações estabilizadas, o pó não vai vibrar, né, a ponto de impactar a minha peça. A peça vai ficar porosa, mas por outro lado, eu estou fazendo peças em plásticos reais, nylon, poliamidas, materiais de verdade. Se for metal, então, ela passa a se chamar DMT, Direct Metal Technology. E eu estou sinterizando pós de titânio, pós de aço, pós de ferro, para produzir uma calota para cranioplastia, colocar um inserto num paciente, direto da impressora, feito sob medida. Essa é a tecnologia para isso. Custa um rim, um fígado e seu primogênito, né? A máquina, recentemente o CTI de Campinas, o maior centro público de impressão 3D do hemisfério sul, eles têm 17 máquinas de impressão 3D lá, adquiriram uma de metal da EBM, Electron Blaster Manufacture. Só descrever o processo da EBM é maravilhoso. Vocês conhecem a impressora da Arcan? Ela pega uma esfera de tungstênio e esquenta ela até ela ficar eletricamente instável e ela começa a disparar elétrons. E aí esses elétrons são guiados por um duto de eletroímãs e jateiam um pó de metal para formar uma peça sinterizada por jateamento de elétrons. Cara, é a esfera de berílio da Star Trek, né? Do Galaxy Quest. É aquela esfera, é maravilhosa a descrição. Claro que a Arcan foi comprada pela GE, a impressora não está mais disponível, ela custava 2 milhões de euros. Nós temos a única do hemisfério sul, aqui em São Paulo, Campinas, no CTI, aberta à visitação, é um órgão público, quem quiser ver, conhecer, é só ligar e agendar.
Qual é a vantagem do metal sobre os outros processos? Eu vou guardar essa informação só um segundinho, eu já falo disso. Em 1985 surge a LOM, Laminated Object Modeling. Um laser corta uma folha de papel gigantesca, quadricula o que não é a minha peça e deixa o perímetro da minha peça inteiro. No final da minha impressão eu tenho um bloco que parece maciço, mas eu começo a remover as aparas de papel quadriculado e vai revelando dentro desse bloco a minha peça feita em papel. A grande vantagem dessa tecnologia é que papel é uma matéria-prima muito barata. Né? Liga para o Estadão e compra uma bobina de fazer jornal. Vocês sabem qual foi a maior causa de cancelamento de assinatura de jornal do ano passado? Não foram os tablets, não foram os iPads, isso daí já passou, já são águas passadas. Foi meu cachorro morreu. O cara assinava o jornal só para forrar o chão do cachorro. Era mais barato que comprar aqueles tapetinhos. E aí, quando você fala, meu cachorro morreu, a atendente não vai falar, você não quer renovar e comprar outro cachorro? Não, é muita insensibilidade, né? Então, papel é uma fonte bastante acessível de matéria-prima hoje, cada vez mais. Claro que essa peça em pena, ela usa cola, não dá para fazer partes móveis, né? Como é que eu vou fazer um oco e tirar o papel que está dentro desse oco? Imagina um globo terrestre, eu queria ele oco. Não dá para tirar o papel que está lá dentro, ele foi cortado a laser e vai ficar encapsulado o papel que está lá dentro. Mas é um processo barato e vendido até hoje pela GSB Laser, no Rio Grande do Sul, é italiana. Em 1986 surge o primeiro processo que não usa pó com cola. Ela usa o líquido mais caro já inventado pelo homem na face deste planeta. Qual é? Tinta de cartucho HP. Ela usa o seguinte processo. Ela põe um cartucho da HP aqui, com as cores que a gente conhece, né? R$90, 3 cores por 3 ml de cada cor. E um cartucho igual da HP, só que com cola. E ele desenha a secção da minha peça com cola. Esse rolo compacta um pó sobre a mesa. Onde tem cola, ele vira peça. Onde não tem cola, ele fica de apoio, servindo para camadas futuras, o suporte. E aí o outro cabeçote vai e pinta os perímetros da minha peça com as cores certas, fazendo uma peça a cores, usando pó com cola. É um processo barato relativamente. Quem já viu aqueles Avatar 3D, Mini U, tudo, é feito aqui. Mas não é uma peça que pode sofrer esforços. Vocês já tentaram comer bolacha, água e sal no sofá e não fazer sujeira? É impossível, é humanamente impossível, né? Você até chupa o ar quando você morde para ver se dá certo, está aquele sarceiro ao teu redor. Aqui acontece a mesma coisa, a peça vai delaminando na sua mão, ela vai esfarelando com o uso constante. Então, para fazer uma peça de exibição, perfeito, barato, relativamente eficiente. 1990, surge a primeira impressora fruto. Eu brinco que é uma expressão vulgar e machista, perdão, mas tem uma empresa no mercado de tecnologia que é a grande cantora de churrascaria. Vocês conhecem a expressão cantor de churrascaria, né, entre homens? Né, o cara vai lá paquerar a menina, fica um tempão paquerando, vai o outro, pega e leva ela, né, com uma palavra, fala boa noite, a outra vai embora com ele. O cara ficou cantando. Existe uma empresa no Vale do Silício que ela é a grande cantora de churrascaria das outras empresas. Que empresa é essa? Qual é a empresa que mais cedeu tecnologia para a grande revolução digital dos anos 80? Xerox. Quem falou Xerox? Excelente, excelente, tá afinadíssimo. A Xerox inventou a interface gráfica dos computadores. Algum diretor falou assim, aonde eu ponho papel para fazer cópia? Não, isso daqui é para computador, não me interessa. Aí chega o outro com o mouse, uma solução via software para você fazer uma interação mais fácil homem-máquina. Onde eu ponho papel nisso? Não, isso aqui não é uma copiadora, isso não me interessa. Aí chega um cara e fala, eu inventei um cabeçote que eu coloco um líquido da resina fotossensível lá da SLA e uma luz UV vai fazer a cura desse líquido. Então a máquina não precisa de fundações estabilizadas, não precisa de ventilação forçada, não tem vapores. E o cara falou, onde eu ponho papel nisso? Não, papel para impressora 3D já tem, a Alon, que nós vimos agora há pouco, perdeu o bonde. Eles inventaram a Multijet Laser. Depende de quem se chama. A Kyocera chama de MJM, Multijet Material. A Stratasys chama de Polyjet Material, PJM, porque foi licenciado. A raiz da tecnologia é a mesma para as duas empresas. As vantagens eu já falei. Ela usa uma precisão quase próxima à SLA, sem nenhum custo de instalação, para fazer peças polidas, lisas, lindas. 1988, voltando no tempo, porque a FDM ela é pai e mãe de todas as impressoras que a gente conhece hoje.
Ela tem a melhor camada do mundo? Não, parece uma cabana canadense a peça, né? Olhando nesse zoom aqui. Parecem troncos um sobre o outro. Enquanto as outras máquinas operam com camadas de 0.016, 0.05 no rascunho, resolução rascunho, essa máquina opera com a melhor camada, 0.1. A média, 0.2 milímetros, 200 microns contra 16, contra 50. Mas ela usa uma tecnologia que eu posso tocar quando está in natura. Ela usa uma peça que eu já uso na indústria, ABS, policarbonato, nylon, PETG, garrafa PET. Ela usa uma peça que eu posso reciclar depois de usada e voltar até para virar filamento e usar na impressora de novo. Ela usa um material que nós já estamos familiarizados, que a gente já sabe usar, pintar, lixar. E a máquina é muito simples. Qualquer router adaptada vira uma impressora 3D. Aqui está a nossa torre de xadrez. Longe daquela primeira torre, resolução horrorosa, os degraus lá dentro nem existem, caíram durante a construção. Mas é uma tecnologia barata, acessível e o motor da revolução da indústria 3D. Eu vou deixar essas tabelas e a apresentação com vocês. Então aqui tem um comparativo de cada tecnologia e seus benefícios em comparação uma com as outras. Os dados são da Waller Associates, uma empresa que faz um censo do uso da impressão 3D. Existe uma coisa ainda sobre as Happy Raps que eu não falei. As Happy Raps são processos derivados da FDM, e aqui nós entramos numa bagunça de processos. Você tem a impressora cartesiana, quando a mesa se move. Nós temos a Core XY, quando o cabeçote faz o desenho XY e a mesa só sobe e desce. E nós temos o castigo do diabo por o homem brincar de criador, chamado delta. Né? Quem já teve que calibrar uma delta sabe do que eu estou falando. É um demônio calibrar isso. Eu prefiro fazer 3 declarações do imposto de renda e ser chamado na malha fina do que ter que calibrar isso com pressa. Você tem 1 hora para produzir essa peça ou responder na malha fina da receita. Tá bom, vamos para a receita, vai. É chato, mas ela tem suas vantagens. Eu não sei bem quais são, mas ela deve ter. Com relação ao cabeçote, se o cabeçote puxa o filamento na hora de imprimir, nós chamamos isso de Direct Drive. É o que permite a impressora usar filamentos flexíveis, usar materiais elastoméricos. Se o cabeçote fica longe do motor de tração, ela é uma impressora mais precisa. O cabeçote carrega menos peso na hora de frear e andar, só que em contrapartida só faz materiais rígidos. Essa daqui é o que nós chamamos de uma impressora Bolden. Então nós vimos que existe uma arquitetura para cada sabor. Você pode ter cartesiana Bolden Direct Drive, você pode ter Delta Bolden ou Delta Direct Drive. Eu não sei porque alguém faria uma Delta Direct Drive, por um cabeçote aqui em cima ainda só para pesar mais o pêndulo desse cabeçote. Mas de qualquer jeito. E nós temos o novo recorde mundial de impressoras 3D, que inaugura o conceito chamado Fazendas 3D. A Prusa, fabricante de impressoras 3D na Europa, no dia 16 de agosto, bateu o recorde de 1.096 impressoras trabalhando simultaneamente, fazendo impressoras 3D. Parece um recorde bobo, mas eu queria contar uma história. A impressora 3D é lerda. Ponto. Exato, uma impressora produz para outra. Tipo minha mãe fazia iogurte nos anos 90, ela comprava um no mercado, diluía com leite e punha no forno. Sim. Não sei se a sua chegou a fazer isso, você tem cara de ser muito jovem. Eu já fiz, fica eterno o negócio. Então, é a mesma coisa que a impressora faz a outra. Elas ficam reproduzindo feito gremlins na chuva. Alguém viu gremlins aqui? Você imagina que aquilo na chuva deve ser pior que pipoca, né? Exponencial a multiplicação daquilo. Bom, parece um recorde bobo. A impressora 3D é lerda. É um fato. Leva 1 hora para fazer uma coisa mais ou menos significativa. Aí o termo da fazenda 3D vem para ser determinante no uso da impressão 3D pelo grande mercado. Vamos dar um exemplo prático. Fazer palmilha ortopédica. Parece um bom produto? Alguém já foi na Pés Sem Dor? Ali no Tatuapé tem uma franquia, tem 52 franquias. Você entra, eles escaneiam a pisada do seu pé, saiu até nas pequenas empresas, grandes negócios. Ele escaneia teu pé, daí ele pega seus pontos de pressão e corrige fazendo uma palmilha que é mais densa onde você pisa fora e mais macia onde você pisa certo. E seu pé vai naturalmente, pisou, ai doeu, vai arrumar a pisada. É um produto que custa R$680 o par. É extremamente customizado. Hoje a Pés Sem Dor tem 92 impressoras com 50 franquias, produzindo 2.000 pares de palmilhas ortopédicas por dia. A R$680 o par, vamos fazer uma conta de padaria? 2.000 vezes 680, R$1.360.000 de faturamento diário.
Como esse cara tem que pagar franquia, o nosso sócio majoritário que é o governo e tudo demais, se eu pegar só 10% desse valor para pôr no bolso, dá 136 mil reais por dia. E eu conheci o Thomas Casey, que é criador e fundador da Cato, quando ele vendeu a parte dele na empresa para aposentar, estava andando no Bom Retiro e achou essa empresa de palmilhas ortopédicas usinadas em EVA, aquela espuma para a criança bater e não ficar retardada porque bateu a cabeça. Para isso, né? Eu sei que eu cerquei a minha casa. Eu falo, meus filhos devem ter nascido gênios, né? São gêmeos. Mas já bateram tanto a cabeça, cara. A criança cai demais, né? Bom, aí ele comprou essa empresa, eu imagino que a família já acendeu uma luz vermelha, né? O papai tá querendo enveredar aí para um negócio meio maluco. Aí ele pegou uma empresa meio falida, demitiu os 42 funcionários, vendeu o maquinário e comprou 5 impressoras 3D. Eu imagino a família em pânico, ligando para advogados tentando isolar os bens, né? O cara vendeu a Cato e está comprando uma empresa falida. 10 anos atrás isso. 10 anos foi a diferença desse cara, quando a gente estava engatinhando em impressão 3D, fundar uma empresa que fatura R$1.360.000 por dia. Procura pés sem dor, fazendo palmilha ortopédica para cada paciente impresso em 3D. Esse ano é o grande boom do mercado de impressão 3D. Eu estou na feira agora, lá no Inspira Mais, que é uma feira calçadista no Promagno. Hoje eu estou lá, inclusive. Estou lá, se vocês forem lá agora, eu estou lá. E o grande boom, todo o mercado calçadista quer investir nisso. Fazer o chinelo já com a geometria da palmilha corretiva, né? Palmilha eu coloco no sapato e para usar no final de semana. Não, vamos fazer o chinelo impresso. Fazer aquela alpagartas, não o chinelo da Havaiana, a fabricante, mas a Alpagarta é uma sapatilha argentina que está virando moda no Brasil também. Né? Fazer aquela sapatilha com solado personalizado. A grande moda desse setor para combater os chineses com preços irrisórios é a alta personalização. E para isso, uma fazenda 3D é perfeita. Sabe onde mais ela é perfeita? A gente fez para a Embraer 20 peças em Ultem, impresso em 3D. Ultem é o plástico de Deus, tá? Não sei se alguém conhece a liga de poliéter-acetal-acetato, mas ele tem as mesmas dimensões e resistências mecânicas de menos 70 graus a 150. Então o avião está taxiando a menos 32 graus e em 10 minutos ele pousa no Rio de Janeiro, em janeiro, num dia quente, onde a pista vai estar 60 graus, tem esse delta de 90 graus e a peça não dilata, não encolhe e não amolece. Além disso, o Ultem é resistente à abrasão química, óleo, graxa, combustível. Ele é invisível a ondas eletromagnéticas, ele não interfere com sinal de rádio, com radar, com frequências de Wi-Fi, de Bluetooth. É o plástico de Deus, né? É que a gente lançou o plástico de Deus Plus esse ano, que é o PEKK. Além de tudo, ele é dissipador eletrostático. E autolimpante, né? Só falta pro comercial de geladeira. Mas a gente fez essas peças a gente fez uns monitores pro KC. Vocês conhecem o KC? O maior avião feito pela indústria brasileira, o multipropósito. A gente fez os painéis de instrumentação desse avião. Cada peça custou quase R$4.000. Pô, não era mais barato fazer um molde e injetar? Bom, eu faço 10 KCs por ano no ano bom. Se esse molde custar, vamos dizer, $100.000, cada peça vai custar $10.000 para fazer 10 peças no ano. Não vai se pagar nunca. Então a impressão 3D ela também serve para indústrias de baixa demanda. Aqui entra um relatório da 3D Hubs, não sei se vocês acompanham esse canal, alguém acompanha a 3D Hubs aqui? A 3D Hubs vale a pena até para quem não é do meio, porque eles fazem um censo anual. A 3D Hubs é o iTunes da impressão 3D. Você pode ir lá e anunciar, eu tenho uma impressora 3D. Eles vão te mandar um monte de peça, você simula quanto você cobra nessas peças. E aí, toda vez que entrar uma cotação, por aproximação de geometria, o 3D Hubs dá o teu preço na sua região. E acerta o quanto você cobraria sempre. E aí você passa a vender impressão 3D pela internet. Você tem uma impressora na sua casa, vem trabalhar todos os dias, opa, chegou um serviço. Se sua impressora tiver Wi-Fi, um Octagon, um Raspberry, você manda imprimir daqui e está ganhando dinheiro enquanto está aqui. Enquanto você está no banheiro lendo gibi, você está ganhando dinheiro. E aí eles conseguiram associar, assim, 37 mil empresas e mais de 100 mil impressoras 3D. E eles falaram, pô, a gente tem uma base de dados violenta, vamos virar um repositório de informação. E eles começaram a publicar um anuário da impressão 3D. 75% das maiores empresas automotivas estão nos Estados Unidos e Alemanha usando peças finais em impressão 3D. Quem aqui já foi mexer no rádio do carro e desprendeu o carpete e quebrou clipes que prende o carpete do carro na lataria? Alguém já foi na concessionária? Quanto custa aquela porcaria? Custa R$50 na GM. E custa 10 centavos em plástico imprimir aquilo. Então,
Você pode imaginar que peças finais, eu não tenho que fazer um ensaio violento de segurança do trabalho naquela peça. 23,5% é a previsão de crescimento, 70% da demanda mundial ainda é Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha, óbvio. Graças a esse crescimento, nós estamos criando leis. Bom, a Bugatti criou a primeira pinça de freio para os seus carros, que vocês sabem não anda devagar, impresso em 3D em titânio. A Adidas lançou seus sapatos, impressos em 3D sob medida com base de 2 fotos no pé de cada usuário. Você fotografa seu pé, sobe no site, chega o sapato na sua casa em 3 dias. O cabedal feito de plástico reciclado e o solado impresso na medida para você. A HP lançou a impressora 3D mais rápida do mundo, a MJF, Multi-Jet Fusion, fusão em atmosfera controlada de plástico e laser. Então, onde o plástico, o laser e o gás se encontram, a peça se funde e é instantâneo. É uma camada por segundo. E ela tem 500 por 400 de volume. É a melhor impressora do mundo, pena que custa $250 mil. Sem contar o treinamento, instalação. A evolução é tanta que a American Society Test Materials, a fonte, vamos dizer assim, de quem a ABNT copia suas normas, né? Vocês sabem que a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas Copiadas. A ASTM lançou agora, eu estou batendo em todo mundo, acho que você não vai poder publicar esse vídeo, né? Em minha defesa, eu afirmo que falei. Eles lançaram normas para dizer, olha, você só vai poder usar a impressão 3D se ela atender esse teste, esse teste, esse teste, esse teste. Isso é bom ou ruim para o nosso mercado? É excelente. Porque cada vez que uma empresa compra uma impressora 3D, ela tem que descobrir como usar aquilo no mercado. Ela investe tempo, ela investe um processo, ela falha, ela desiste em algo que estava dando certo, mas ela não percebeu, ou ela investe em algo que está dando errado, mas ela está lá teimando. Quando eu tenho normas, eu tenho uma garantia de que funciona, eu já sei como fazer e o que tem que acontecer. Se hoje eram algumas empresas carpindo mato, feito bandeirantes, abrindo picadas na estrada, na Serra do Mato, agora eu tenho normas dizendo para todas as outras empresas do mundo, esse é o caminho para usar a impressão 3D, está aqui, pronto e pautado, basta comprar a impressora. Se a gente tem a sensação que o processo de impressoras 3D está se acelerando, espere esse ano que essas normas entrem em vigor agora em 2020. A Ford lançou uma união com a Volkswagen, com a BMW, para criar centros de distribuição de manufatura avançada. Então, peças de reposição, peças de estoque, peças de carro fora de linha, eles vão voltar a vender oficial, feito por impressão 3D. A GM está lançando os carros elétricos usando impressão 3D, porque, claro, eu não tenho explosão, não tenho óleo, combustível, graxa, altas temperaturas, né, que é características de um motor a explosão, num carro elétrico. Então faz muito sentido usar componentes de transmissão de movimento impressas em 3D. A Boeing está utilizando, já são 1.900 peças por aeronave da Boeing que são impressas em 3D. Saídas de ar, suporte de um cinto, fixação de um clipe, peças bobas, mas já são feitas por impressão 3D. A BASF está lançando novas resinas, e essa é a previsão de crescimento do mercado a partir de 2019 e 2020, para qualquer centro de pesquisa que você pergunta. A Wallers, a Report Link, a Research and Markets, IDC, qualquer um que você pergunta, um crescimento de entre 18% e 27%. Tirando dívida no cartão de crédito, o que cresce tanto desse jeito? Mas nada. É claro que todo mundo quer investir nesse mercado. Ah, Emanuel, mas eu não vejo tudo isso acontecer no Brasil. Por que será? Vamos fazer uma somatória de quem usa os serviços da 3D Hubs no mundo? 49% América do Norte, 49%. 41% Europa e Ásia. Sim, isso já deu 90%. Ásia e Pacífico, Japão, China, Índia, 9%, dá 99%. O resto do mundo inteiro é 0,6%. Brasil, África, Polinésia, Oriente Médio. Aí nós temos o paradoxo do vendedor de chinelo. Você já ouviu essa história do vendedor de chinelo? 2 empresas queriam começar a vender chinelo na Índia e mandaram seus melhores vendedores. Elas eram concorrentes, né? A história é famosa. O primeiro chega na Índia e vê todo mundo descalço e liga desesperado e fala, cancela tudo, eles não usam chinelo na Índia. O segundo chega no outro avião, olha todo mundo descalço e liga desesperado para a fábrica. Tripliquem a produção, eles não usam chinelo na Índia ainda. O que aconteceu ano passado? As empresas estão começando a fazer a conta se vale a pena investir em modernizar a fábrica no Brasil para uma indústria 4.0 ou se é mais barato abrir uma nova do zero em outro lugar do mundo. Para a Ford, de São Bernardo, a resposta foi a segunda.
Não valia a pena investir naquela fábrica, na opinião deles. Para a Volkswagen da Alemanha, a aposta é o contrário. Eles assinaram a Rota 2030, que é o Plano de Incentivo Automotivo Brasileiro. Eles vão pôr 10 bilhões de reais em 10 anos no país para sacar 5 bilhões de isenção no imposto de renda daqui a 10 anos. E eles estão modernizando todas as fábricas e avisando os funcionários que eles vão dar layoff. A Volkswagen de Curitiba comprou 279 robôs e 40 mil horas de cursos. Eles falaram assim para os funcionários: hoje nós temos 5.800 funcionários, a gente vai reduzir o nosso quadro, mas cada um de vocês que ajudar na nossa transição vai sair daqui pronto para ser um consultor no meu fornecedor, no fornecedor do meu fornecedor. E além disso, a outra opção é os 5.000 serem mandados embora. A Volkswagen decide fechar as 4 fábricas que tem no Brasil. É claro que todo mundo comprou a briga. E hoje a Volkswagen está investindo numa sigla nova que eles criaram, né? Foi criado em Harvard, na verdade, um novo cargo do C-Level. Todo mundo já ouviu falar do C-Level. CEO, CFO, COO, né? Agora eles lançaram o CLO, o Chief Learning Officer, o chefe de aprendizagem. As multinacionais, quem compra treinamento é o RH. E aí todo ano você é um funcionário da Volks, da GM, da Ford. Aí você chega os cursos que você é obrigado a escolher. CIPA, segurança do trabalho, né, postura laboral, inglês, aquele verbo to be eterno. Agora quem está comprando cursos para uma empresa é um cara especializado em ver novas tecnologias que estão surgindo e pessoas que são aficionadas pela empresa onde trabalham e por novas tecnologias. E que vão saber casar. Eu não sei se sair alguma coisa nova, vamos pegar alguma coisa velha. Eu não sei se o Raspberry Micro vai ser útil para a Volkswagen. Mas eu vou mandar um time fazer um curso legal nisso e comprar umas peças. Porque se for útil, eu quero que esses caras descubram primeiro. E o CLO foi um novo C-Level instituído em julho do ano passado. Nós estamos literalmente vendo a história ser escrita enquanto a gente fala. Últimos dados de curiosidade: a impressora 3D hoje ela é usada basicamente para fazer protótipos e peças finais, isso dá 99%. 67% a mais usada do mundo é a SLA, a FDM, de longe, mas de longe, a soma dos outros canais não dá ela ainda, porque é muito barato. Ela não é tóxica, ela é reciclável. E o material mais usado do mundo, contrariando a mentalidade brasileira, que adora ABS, eu acho que é porque o brasileiro gosta daquele cheiro de posto de gasolina, na hora que está abastecendo, e fala, cheirinho bom de posto de gasolina, né? Quem nunca teve? E aí o ABS é derivado do petróleo, ele está imprimindo e subconscientemente ele está pensando, cheirinho bom de posto de gasolina, porque é petróleo aquilo, né? O PLA não, o PLA é doce, é feito de cana-de-açúcar, é feito da fibra do milho, e é o material mais usado do mundo, e ele é compostável e reciclável, então ele é ecologicamente correto. As cores mais usadas no mundo, preto, branco e cinza. E o Brasil, nessa bagunça toda, que está indo de bem para baixo, apesar do gráfico sinuar ao contrário. Como é que nós estamos de tempo? Já é 2 horas? Falta 10. Falta 10? Queria passar um pouquinho pelo Brasil, então, nessa bagunça toda. A gente viu o mundo na impressão 3D. O Brasil, esse daqui é o nosso gráfico do crescimento do PIB desde 94, plano real, ou quando vocês nasceram, basicamente. Na maioria do público que está aqui, né? Quando eu olho para a minha produção brasileira, eu vejo que é o seguinte: PIB total, agropecuária, indústria e serviços. O que está dando dinheiro para o Brasil? Agropecuária, 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 grande seca de 2016, agropecuária, agropecuária, agropecuária. O que aconteceu na AgriShow, a feira de Ribeirão Preto, do ano passado, que foi vedete, saiu em todos os jornais. Alguém prestou atenção nisso? O lançamento das colheitadeiras autônomas. Elas não são mais drones remotos. Um drone remoto tem que ter um operador para cada colheitadeira. Num prédio da Paulista, com ar-condicionado e o que for. Mas tem que ter um operador para cada colheitadeira. Aí entra uma vaquinha na frente da colheitadeira. O operador para a colheitadeira. Esse ano nós lançamos as colheitadeiras autônomas, que desviam da vaca, desviam do cupinzeiro, escapam do buraco, voltam para pegar um matinho que deixaram ali sem recolher do trigo. Isso é bom para a gente? Não. O Brasil já tem um produto que não tem valor agregado. E a gente está aumentando o nosso custo da colheita para recuperar esse custo em 20 anos. O funcionário da lavoura não era a coisa mais cara do mundo, vamos e convenhamos. Então, a nossa agricultura vai deixar de ter essa representação do PIB, porque o custo para plantar esse SMA por 10 anos a partir de agora vai ficar alto. As fazendas vão trocar seus componentes. E aí, claro, ainda bem que nós temos a indústria, né?
Indústria. Ah, não, pera. Aqui nós tivemos a primeira isenção do PIB. Indústria. Segunda isenção do PIB reduzido. Agora só para linhas brancas. Indústria. Cara, a indústria do Brasil está se achatando cada vez mais. E na contramão de todos os outros serviços, um país saudável, a indústria tem que responder por 20% da renda do país. Perdão, 40%. No Brasil, nós estamos caindo rumo aos 20%. Por que isso daqui é importante? Se eu estou empregado na indústria, meu filho está numa escola privada, ou mesmo que seja uma escola pública que tem materiais bons, minha esposa vai no salão de cabeleireiro fazer unha, cortar o cabelo, eu levo o carro para lavar fora. Eu estou desempregado. A minha esposa quer aprender a pintar suas próprias unhas, meu filho vai para a rede pública mais barata possível, e eu não vou mais colocar meu filho na escolinha de inglês, não vou mais lavar meu carro no posto de gasolina. Então é um dominó. Cada vez que eu perco o emprego aqui, 3 ou 4 vagas aqui na área de serviços são encerradas. Eu deixei de ganhar dinheiro aqui, eu paro de investir em serviço. E pior, provavelmente uma nova manicure vai surgir aqui, a minha esposa, se eu continuar desempregado por muito tempo. Um novo cabeleireiro amador vai surgir aqui, se eu continuar desempregado. Então o setor de serviços é uma área que não sobrevive sozinha. Ela depende dos outros 2 setores em alta para existir. E o Brasil está virando uma sociedade de serviços. Quando vocês criam apps, boa parte de vocês aqui é de apps, voltem agora para a mesa de vocês pensando quanto desses apps são para serviço. Porque se a resposta para vocês são a maioria, Log, Rappi, Uber, a chance que esse serviço imploda como a bolha da internet de 2001 é muito grande. Logo um vai processar o outro por plágio, logo um colaborador vai começar a processar a empresa-mãe, porque, vínculo empregatício, eu caí, um cachorro me mordeu, levando um paciente de Uber. Logo esse serviço implode, porque é um castelo de cartas que não se sustenta. A Ford, que eu já falei para vocês, e a solução para o Brasil, a atualização tecnológica e de conhecimento. Aquela frase que eu falei lá no primeiro slide, o futuro de um país é construído com suor, saliva e pó de giz. Não pode ser digital nesse caso, né? A ideia está clara. Queria falar um pouco de aplicações de impressão 3D, mas muito rápido. Então, a prototipagem rápida. Eu brinco que a prototipagem rápida mostra que Karl Marx estava certo. O pessoal da direita me mata agora, né? O que Karl Marx fala? Vocês já acompanham Karl Marx? Marxismo. Karl Marx disse o seguinte: tomem os meios de produção. Na lápide dele está escrito, tomem os meios de produção. Qual era a mentalidade do Karl Marx? Um cara é rico e por ser rico é dono da fábrica. E não importa o funcionário pobre, se ele vai ficar 30 anos naquela fábrica, ele não vai acordar numa terça-feira e falar, quer saber, vou comprar minha própria fábrica agora. Não, ele vai continuar sendo um funcionário. Então ele diz que essa desigualdade social só pode ser corrigida se todos forem donos da fábrica. O Karl Marx era um ingênuo, né? Achando que todo mundo ia trabalhar de segunda a sexta o seu máximo. Não, cara, o que é ter gente matando a quarta avó para faltar quando tudo é de todos? Aliás, qual cooperativa que deu certo até agora, né? Pouquíssimas. Mas eu brinco que a impressora 3D comprova Karl Marx. Porque ela é um meio de produção ao alcance de todos. Por R$4.000 você compra uma Ender e você pode vender objetos colecionáveis enquanto está aqui trabalhando. Enquanto está no final de semana vendo Corinthians e Flamengo, sei lá. Você pode fazer simulações de engenharia com a impressora mais simples possível, como esse motor da série Wankel. Simulação do SolidWorks, a peça montada aqui. Você pode fazer protótipos para montagens, para ergonomias, para testes. Você pode fazer itens de decoração. Quem nunca foi na Watt e viu aqueles itens absurdamente degradáveis, né? Dura 6 meses, mas são lindos, fofinhos e custam R$400, né? As tampas da caneta Bic, amiga da sua marmita. A lâmpada Robbie Williams, já pode fazer essa piada ou ainda é de mau gosto? Ou é só um humor negro? Qual é a linha? Vocês podem abrir sua própria rede Imaginarium com esses itens, com uma impressora 3D. Inclusive o Instagram, se você falar bem alto, comprar peças em impressão 3D perto do Instagram, essas propagandas começam a aparecer para você imediato. E tá cheio de gente, agora todos vocês estão amaldiçoados, eu falei essas palavras em voz alta. Né? Inclusive teve aqui, ano passado alguém acompanhou o vasinho da discórdia? Não. Cara, puta treta. Um cara lançou esse vasinho aqui no mercado e viu o pessoal começar a vender no Instagram. E ele começou a processar todos os perfis que usavam o vasinho dele, que estava no Thingiverse. Direito autoral só é ruim quando a Disney cobra da gente, né? Quando é da gente para os outros tem que funcionar.
E nós temos o primeiro caso de uma criação brasileira. O cara está processando Deus e o mundo que produziu esse vasinho, que vendeu, que anunciou no Instagram. Graças a Deus, vasinho na minha área, né? Nunca produzi nenhum. Mas tem um cara bravo aí, caçando todo mundo. E aí, Karl Marx, né, dizendo aí, é uma ideia que eu aprovo. Tomem os meios de produção, comprem uma impressora 3D, cada um de vocês. Dispositivos, berços, gabaritos, portas-ferramentas, máquinas especiais eu uso na indústria. Eu posso converter literalmente galpões da Arca da Aliança, do Indiana Jones, que é essa foto. Na indústria elas guardam berços, dispositivos que estão esperando voltarem a ser úteis, se o carro tiver um recall, se der algum problema. E eu converto tudo isso daqui hoje num pendrive, o chamado inventário digital. Eu passo a guardar essas ferramentas impressas em 3D em seu arquivo. Eu não preciso mais ter a Arca da Aliança guardada lá e um estagiário que a cada 6 meses não volta. Morreu esmagado por alguma coisa lá. Manutenção de fábrica, fazer peças de reposição para uma máquina. Proteção de uma articulação, suporte de um sensor, apoio da gaiola de montagem, painel e botoeira e até mesmo o braço do robô impresso. A gente subestima, porque esses robôs são pesados e de metal, a gente acha que é impossível fazer um braço impresso em 3D. Bom, um robô da KUKA médio, pesa 37 quilos e pode levantar até 6. Porque ele é tão forte quanto a articulação entre os braços. Quando você para pensar, o braço em si não é muito importante. Então a gente começou a fazer em 3D, para a KUKA, para a Roboris, para uma série de empresas. Eu achei que tinha esse slide aqui, perdão. O resultado é que um braço de robô que pesa 16 quilos passou a pesar 1,5 kg, deixou de levar 15 dias para ficar pronto usinado e passou a ficar usinado em 16 horas. E se a peça mudar, eu imprimo outro. Se o braço quebrar, eu imprimo outro. Não tem problema. Aqui é um Fab Lab, que a gente faz manutenção de impressoras usando impressoras, né? A MakerBot fez a peça da máquina que está do lado, que quebrou a engrenagem do cabeçote de tração do fio. Isso é um exemplo de replicators. Tá aqui o braço. Eu mudei esse slide de lugar. 16 quilos para 1,5 kg, 20 dias com 3 dias, aqui contando o design, contando tudo. 17 dias de economia e 14 quilos a menos de próprio peso que o robô para de carregar. Peças para fundição, fazer matriz de conformação da caixa de areia, fazer uma peça sólida que vai ficar golpeando caixas de areia para criar um molde, para pôr ferro quente e criar peças fundidas, como maçanetas, fechaduras, peças comuns, tradicionais. Peças de fundição para o modelo perdido, eu faço essa peça super oca, enterro ela em areia com uma caneta Bic sem a carga no meio, tiro aquela caneta Bic e derrubo o metal quente. Aí ela toca no metal, no plástico, o plástico evapora pela porosidade da caixa de areia, deixando no vazio da caixa de areia uma peça complexa, só que de metal. Fundição para o modelo perdido. Vácuo formado para embalagens, blipsters, berços de transporte de peça, usando a matriz de conformação do filme de PVC conformado, impresso em 3D. Isso aqui nós chamamos de núcleo solúvel. Eu quero fazer uma peça de fibra de carbono. Emanuel, a impressora de fibra de carbono é muito cara. Mas e se eu fizer uma peça de ABS, recobrir com fibra de carbono, fazer ela curar, pôr no forno, pôr no vácuo e tal, e depois eu derrubar esse conjunto, a fibra de carbono, um rocambole de fibra de carbono com ABS dentro, num tanque com gasolina. A gasolina ataca o ABS sai, a gasolina não ataca a fibra de carbono, então o que sobra na minha mão é uma peça de fibra de carbono. É assim que a gente fez esse duto de refrigeração dos discos de freio da Stock Car. Na escola, nós temos a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que incorpora o uso da impressão 3D e outras tecnologias em sala de aula, sem que a aula seja sobre impressão 3D e uma série de outras coisas. Não vou me estender aqui. Nós temos uma série de atividades e uns livros publicados sobre esse assunto. O que eu quero dizer no final do dia é: façam robôs que dancem ou batatas autônomas e menos robôs de briga, né? A batata autônoma é um projeto maravilhoso. O cara usou aquela ideia da batata relógio, que você põe limão, cobre e tal, só que ela abastece um capacitor que faz ela andar até 7 polegadas por dia. Segundo o dono do projeto, mais que o próprio gato dele. E aí ele colocou um Arduino para direcionar a batata. Tem dia que está na sala, tem dia que está na cozinha. A área médica é uma outra área que se beneficia muito, claro. Isso daqui, você vê um monte, eu tenho gêmeos, né? Me ofereceram para imprimir o 3D dos meus bebês. Falei, quem que vai querer essa porcaria, né? Parece um camundongo careca, né? E eu falei isso pro cara que inventou o software, que é o Dr. Jorge Vicente Lopes, lá do CTI. Ele falou: imbecil, a gente tem 20 anos de intimidade, né? O imbecil, isso daqui é pra mãe que é cega, que não pode ver o bebê no ultrassom, mas vai poder tocar
Mas ainda parece um camundongo careca. Esse é o Dr. Jorge Vicente Lopes, um dos maiores pesquisadores do mundo em impressão 3D para fins médicos e um revolucionário. Ele e sua equipe criaram o Invessalios, um software que converte qualquer exame de ressonância eletromagnética, ultrassom, raio-x em 3D num arquivo STL que eu posso imprimir. Esse software é gratuito para Linux, Windows e Mac e é patente aberta, open source. O mundo inteiro tem criado a partir de um produto que virou padrão internacional da medicina, e isso é brasileiro. E a gente não fala isso para ninguém. Algumas aplicações: cranioplastia, estudos maxilar, próteses, órteses, ensaios cirúrgicos, aparelhos auriculares feitos sob medida para cada paciente, com base na cavidade do ouvido, ensaios cirúrgicos, né? Imagina separar essas gêmeas siamesas unidas pela coluna. Desculpa o francês, pessoal da internet, mas qual é o alto índice de vai dar merda de uma cirurgia dessa? Deixar uma ou duas crianças paraplégicas, paralíticas ou morta. E essa cirurgia foi um sucesso, graças a poder ensaiar a cirurgia antes. No final do dia, a gente lembra do filme do Quinto Elemento, com Bruce Willis e Milla Jovovich, onde a Milla Jovovich é impressa em 3D. E isso explica muita coisa, né, sobre a Milla Jovovich. Esse cara pôde escolher bem o design dela. Um pouco da bibliografia que eu recomendo e que eu monto essa apresentação em meu curso. Dia 18 agora eu estou dando curso na Sescom, sábado e domingo, das 8 às 18, sobre impressão 3D. E isso daqui é um resuminho do que eu falo na parte da manhã, do curso de 2 dias. Onde a gente vai ter modelagem, vai ter um monte de outra coisa. Quem quiser saber mais, acescom.com.br, para saber mais. E essa bagagem, se vocês tiverem a chance de comprar um único livro, depende do seu humor, tá? Eu quero criar um bom produto para o futuro, compra Projeto de Produto. Ele ensina a mesclar, uma série de técnicas para você reinventar produtos que já existem, é maravilhoso. Serve para serviços, então você pode fazer uma análise morfológica de um software, inverter certas funções e criar um novo software seguindo essas técnicas. Não, eu quero ficar deprimido com o meu país. Lê o Apagão Tecnológico Brasileiro. É maravilhoso, depressão garantida. Gente, obrigado a todos pela atenção.